Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus, como sempre eu faço, pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. E também de antemão eu quero antecipadamente convidar aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, que só fazem assistirem o conteúdo deste canal. Eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe as mensagens e deixe seu like, que é muito importante, e vamos que vamos. Vamos crescer nessa graça que nos foi dada de graça. A graça, ela foi nos dada de graça. Oh, glória! Então, eu quero trazer uma pequena reflexão, como sempre eu digo, uma pequena reflexão nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que você irá assistir a mais um conteúdo deste canal. E que tem como tema, está feito. Oh, glória! Está feito. E o texto principal que eu escolhi aqui foi o livro de Apocalipse. Esse livro do Apocalipse, que por décadas vem discorrendo, né, por séculos, por gerações. Uma geração vai, outra geração vem, e esse livro do Apocalipse se tornou um peso, se tornou algo que muitas pessoas não gostavam nem de ouvir uma pregação, se é que eu posso falar assim, do livro de Apocalipse. Em primeiro lugar, o livro do Apocalipse, meu irmão, aqui não foi escrito para as igrejas brasileiras, nem de nenhum outro país do mundo, com exceção de Israel, das 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Não existe mais aquelas 7 igrejas da Ásia Menor: Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Essas 7 igrejas não existem mais. Então, esse livro, essa carta foi endereçada para os 7 anjos. Anjos não no sentido espiritual. Anjos, pessoas, os líderes religiosos da época dessas 7 igrejas. Então, foi direcionada para eles, lá no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Ora, nós não éramos vivos ainda, ou seja, nós não tínhamos vindo ainda aqui na Terra. Entendeu? Desculpa. Então, observem que o livro de Apocalipse não tem nada a ver se referindo para nós. É como se, perdão, é como se eu escrevesse uma carta para o vizinho da direita, fosse direcionado para ela, a vizinha da direita, e o vizinho da esquerda quisesse participar do conteúdo desta carta, do que eu estava escrevendo para a vizinha da direita. Ora, o que eu escrevi para a vizinha da direita não vai servir para o vizinho da esquerda. É mais ou menos assim, essa analogia que eu estou fazendo. E isso por décadas foi sendo ensinado, entendeu? Que o Apocalipse vai se cumprir, que o livro do Apocalipse está aí para se cumprir. Não. O livro do Apocalipse teve um endereço certo. E esse endereço certo não foi para nós. Então veja, o livro de Apocalipse foi escrito entre o ano 64 e 68 pelo apóstolo João. O apóstolo João, que foi preso e destituído, designado para uma ilha chamada Patmos.
a mando do imperador Nero César. Então, observem que João, ele escreve esse livro e esse livro está recheado de figuras de linguagem, ou linguagem de figuras, expressões faladas entre os judeus. João está escrevendo para um povo que era judeu, as 7 igrejas da Ásia Menor, onde existia judeus ali. Então, observe, meu irmão. Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 16, versículo 17, que diz: E o 7º anjo, está falando do anjo, e o 7º anjo derramou a sua taça. Observem que do capítulo 15 para o capítulo 16, está falando de 7 anjos e 7 taças que foram derramadas sobre a terra. Que terra? A terra lá habitada, o mundo habitado, Israel. Não está falando do mundo global, o planeta Terra. Você está entendendo, meu irmão? Então está falando de 7 anjos e 7 taças. Vamos lá, vamos discorrer. Versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. No ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Só até aqui. Meus irmãos, a palavra está feito está na terceira pessoa do singular. Está feito. Está feito. Então, observe, meu irmão, que essa palavra está feito, o verbo está indicando algo que está acontecendo, ou seja, que já aconteceu, ou seja, está indicando algo que está acontecendo, que aconteceu. Por exemplo, está chovendo forte. Melhor não sair agora. Veja, está chovendo forte. É algo que está acontecendo. Não é algo que vai acontecer. Vai chover forte. Outro exemplo é: ela está com saudades do namorado. Ela está. Ela não vai ficar com saudade do namorado. Ela está. É algo presente que está acontecendo. Outro exemplo: meu filho está com febre. Observem. Meu filho está com febre. Não está falando meu filho vai ficar com febre. Não. Meu filho está com febre. É algo que aconteceu, que está acontecendo. Então, outro exemplo, a diretora está em um congresso fora do país. Observe, a diretora está num congresso, está. Ela não vai estar no congresso, não vai acontecer o congresso ainda, ela está. Se eu pego esses exemplos aqui, perdão, se eu pego esses exemplos aqui que eu falei, está chovendo, está com saudade da namorada, do namorado, meu filho está com febre, a diretora está em um congresso fora do país, está fazendo muito calor esse ano. Não é que vai fazer muito calor esse ano, está fazendo. Então, se eu pego esses exemplos aqui, eu falo hoje que o calor que está fazendo hoje é muito grande, ou que o meu filho está com febre. Se eu falo isso hoje, será que isso vai estar válido, vai ser válido para daqui a 2000 anos depois de mim? A gente está no século XXI, então quer dizer que no século 41
20 séculos depois, isso aqui ainda vai acontecer, meu irmão? É preciso raciocinar, meu irmão. João, foi revelado a João que está feito, estava feito. Para nós, é algo que aconteceu hoje no século XXI. Para nós. Entendeu? Está no passado. Não está no presente. Não é algo que vai acontecer no presente. No século XXI, no século XXII, XXIII. Não, meu irmão. É questão de raciocinar. E nós temos que ser pensadores de nós mesmos. Nós temos liberdade de expressão. Nós somos livres. O culto é aqui, ó. É na mente, é racional. Por isso que Paulo diz, o culto é racional. Então, observe, meu irmão, se eu pegar esses exemplos aqui e aplicar daqui a 20 séculos, lá no século 41, porque nós estamos no século 21, e vai passar 20 séculos e isso aqui ainda vai acontecer, está errado. É como está escrito aqui em Apocalipse. João foi revelado a João há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, lá no século I, entre o ano 64 e 68, que João escreveu o livro do Apocalipse. E já se passaram 20 séculos. Estamos no século 21. E isso foi escrito no século I. A pergunta é, doutor, pastorzão, pregadorzão, teologão aí, vocês que acham que sabem tudo, só que não. Será que eu for fazer uma redação, meu irmão, numa aula de português e colocar nessa redação, o título da redação é, olhe, está chovendo forte. É o tema da redação. Está chovendo forte. Será que eu posso aplicar numa redação para daqui a 20 séculos isso está acontecendo? O professor vai dizer não. Você vai ser reprovado, meu irmão. É questão de analisar, meus irmãos. Então, observe, meu irmão, que o capítulo 15 e o capítulo 16 aqui está falando de quê? De 7 anjos, de 7 taças da ira de Deus que veio sobre Israel. E veja que a ira de Deus não foi para nós, não foi para nosso dia. A ira de Deus veio, o dia da vingança do Senhor, estava conectado com a queda do templo, onde foi a segunda vinda, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem que aconteceu no ano 70. O juízo de Deus que era inevitável, porque ali foi o dia da vingança do Senhor, para se cumprir todas as coisas que estavam escritas. Assim falou Jesus. Em Lucas capítulo 21, versículo 20 em diante ali, você lê isso aí. Então, observe, meu irmão, que isso aqui não está se referindo para nós. É ser muito desonesto. No capítulo 21, versículo 20 em diante, fala isso aí. Entendeu? Então, é ser desonesto com a palavra. Meu. É ser falsificadores. É ser manipuladores. É estar enganando as pessoas. É muito simples, meu irmão. Se a gente comete um erro de ensinamentos e nós chegarmos e ser humilde para reconhecer que nós erramos. Eu tenho uma mensagem gravada no YouTube que daqui uns dias eu vou estar fazendo uma nova roupagem. Porque teve um ponto que não bateu. Eu sou sincero.
E quando eu estiver fazendo essa mensagem novamente, nessa outra roupagem, eu vou dizer qual era a mensagem. Você está entendendo, meu irmão? É preciso nós sermos humildes para reconhecer. Então, observe, meu irmão, está falando de 7 anjos, 7 taças. Então veja que no versículo 17 diz, e o 7º anjo derramou, não vai derramar, derramou. Observem, o tempo do verbo está feito. Olha o tempo do verbo, a conjugação verbal. Olha, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. A pergunta é, essa voz que saiu do trono, essa grande voz que saiu do templo, do céu, lá do trono de Deus, essa voz estava mentindo? Mentiu para João? Mentiu para o anjo, quando revelou ao anjo, para que o anjo revelasse a João, para que João escrevesse as 7 igrejas da Ásia Menor? Então, a pergunta é essa. Essa voz que disse está feito, e que não ia ser feito, iria ser feito no futuro, mas que estava feito, será que essa voz mentiu? Porque é a voz do Pai dos Espíritos. Oh, glória! Será que ele mentiu, meu irmão? A pergunta é dentro dessa pergunta que eu fiz. Quem é que está mentindo? Quem mentiu? A voz daquele que sempre esteve com a verdade? Aquele que criou céus e terra, criou até ateu, para refutar a sua palavra? Sim, o próprio Deus criou até o ateu, meu irmão. Tudo é dele, por ele e para ele. A criação veio dele, é dele. Então quem está mentindo? A voz, aquele que está com a verdade, aquele que é fiel, que foi fiel e sempre será fiel, ele mentiu. E os pastores de hoje, os líderes religiosos, é que estão com a verdade. É para você raciocinar. Porque se eu disser que Jesus ainda vai voltar, eu estou chamando o próprio Espírito que revelou a Paulo que os dias estavam próximos, que mostrou a João, a Pedro, e hoje é os homens que estão com a verdade. Meus irmãos, se eu for conivente com isso, eu estou chamando o Pai dos Espíritos de mentiroso, meu irmão. Então, observem, o anjo não vai derramar. O 7º anjo, não, na visão de João, naquilo que foi mostrado a João, o 7º anjo derramou no momento para João, era presente. No momento para João ali, na visão, era presente. O verbo estava no presente do indicativo, meu irmão. Para nós é passado. Entendeu? Então, veja, já se passaram 20 séculos. Já se passaram 2000 anos. E o povo está esperando, meu irmão. Esperando. E esperando a vinda do Filho do Homem. Ainda a grande tribulação acontecer. Ainda estão esperando o grande tribunal que irá acontecer. Tribunal de quê, meu irmão? Se não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, se não existe mais juízo, como aconteceu para Israel no ano 70, não faz sentido, meu irmão, uma coisa dessa. É ser desonesto com a palavra de Deus. Então, Apocalipse foi escrito entre o ano 64 e 68.
para as 7 igrejas da Ásia Menor, que não existe mais. A vinda do Filho do Homem, a segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70 num corpo glorioso, ninguém viu ele é espírito. Quando ele retornou para o lugar de origem, em Atos capítulo 1, ele retornou em espírito. O Verbo só se fez carne uma vez. Nunca foi escrito que o Verbo iria se fazer carne 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, para que todo olho visse ele. Ele veio em juízo. Ele veio através de sinais. Para um povo que vivia de sinais. Para um povo que Deus sempre falava em visões, em sonhos, através de sinais. Os sinais acompanhavam aqueles dias para mostrar que o poder de Deus estava com eles, com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Os sinais eram a prova da vinda do Filho do Homem. É ser desonesto, meu irmão. Então, João estava preso na ilha de Patmos, a mando do imperador Nero César. Se Nero morreu em 68, 2 anos antes do ano 70, antes do juízo, então o livro do Apocalipse não foi escrito depois de 70, como muitos homens aí alegam. Até porque, se esse livro foi escrito entre o ano 90 e 95, no período do imperador ali, no tempo do imperador Dominiciano, entendeu? Dominiciano, que foi o 12º imperador de Roma, ele foi o 12º imperador de Roma. Não faz sentido, pois o templo de Jerusalém, entre o ano 90 e 95, no tempo de Dominiciano, não estava de pé. O templo foi destruído no ano 70. É questão de analisar, meu irmão. Que manipulação é essa? Que desonestidade é essa? Que falsificação é essa, meu irmão? Tudo por causa de um poder, tudo por causa do dinheiro, do domínio, do nome. Porque muitos homens aí já caíram em si. Só que eles não querem aceitar. Eles não são humildes para aceitarem. Porque eles sabem que na graça não existe líder, não existe liderança, não existe pastorzão nem pastorzinho. Não existe. Não existe bispo, nem bispo pequeno, nem bispo grande. Não existe, meu irmão. Não existe apóstolo A, nem apóstolo B, não existe. A nossa liderança hoje em graça é o Espírito do Pai que está em nós, ô glória, e Ele é nosso guia, ô glória. Então observe, meu irmão, se Nero morreu em 68, e quando Nero morreu o templo estava de pé, Dominiciano em 90 para 95, entre 90 e 95, o templo já tinha sido destruído. Então, João foi levado a mando de Nero, e não a mando de Dominiciano, como eu já vi até aí no YouTube, no Face, propagandas, que Dominiciano, o livro do Apocalipse foi escrito entre o ano 90 e 95, ali depois de 70, e isso não existe, isso não está de acordo com a escrita do livro do Apocalipse. Eles fazem de tudo para manipular e cauterizar a mente das pessoas, prenderem a mente das pessoas, cauterizam a mente das pessoas, atrofiam a mente das pessoas, deixando as pessoas perturbadas, deixando as pessoas sem paz, sem alegria no Espírito Santo, porque o reino já foi estabelecido justamente na vinda do Filho do Homem que aconteceu no ano 70. Foi uma mudança pactual, uma mudança de pactos. Então, meu irmão, não faz sentido. Então, mas os pastores de hoje, os pregadores de hoje, eles dizem, eles continuam afirmando
que o livro de Apocalipse ainda irá se cumprir. Como? Meu irmão, olha, compre uma cadeira de praia, coloque no seu quintal, no terraço da sua casa e fique olhando para as nuvens, esperando Jesus voltar. Você vai morrer de velho, você vai passar a sua geração e você nunca irá ver isso acontecer. Quantas pessoas foram enganadas? Não existe, meu irmão, isso aí. Hoje, a nossa mente foi aberta para esse entendimento. O reino de Deus está na nossa mente, está na nossa igreja. Espírito, a igreja é espírito, é no espírito. O reino está no espírito, o evangelho está no espírito e o sistema religioso tem roubado isso, tem tirado isso da igreja de Cristo aqui na terra. Eles não tiram só o dízimo, como eu já preguei, eu tenho uma mensagem gravada, mas eles tiram o reino da mente das pessoas, eles tiram o evangelho da graça da mente das pessoas e vivem cauterizando e deixando as pessoas perturbadas, em vez das pessoas viverem no descanso, no repouso. É isso que o sistema religioso faz. O sistema religioso condena. O sistema religioso acusa. O sistema religioso traz terror, traz suspense, traz medo nos seus ensinamentos. É isso que eles fazem. A demanda de cristão, de pessoas nos consultórios médicos já foi comprovado. Pessoas que estão doentes, perturbadas de mente. E se nós não tivermos cuidado, eu digo nós, se referindo aos irmãos que estão lá, ficarão perturbados cada dia mais. Porque nós, graças a Deus, a nossa mente foi aberta. Então, observe, meu irmão, não tem nada a ver isso aqui para os nossos dias. Observem. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo. Derramou, não vai derramar. Do trono, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. Oh, glória. Já aconteceu, meu irmão. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Qual foi este tão grande terremoto? Versículo 19. E a grande cidade. Que grande cidade é essa aqui? Israel. Desculpa. Israel, Jerusalém. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A ira de Deus que veio sobre Jerusalém. Aquela geração, a geração que rejeitou o Messias. A geração que estava embriagada com o sangue dos profetas e dos santos que eram enviados por Deus. A geração que condenou, que rejeitou, que matou o Filho do Homem. A geração má e perversa e adúltera que o próprio Jesus falou no seu ministério terreno. A geração que vivia de sinais. A geração que pedia sinais. Então veja, meu irmão. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A grande Babilônia aqui está se referindo a Jerusalém, a grande cidade. Jerusalém estava em adultério espiritual. Sempre esteve. E no tempo do Messias foi pior. A coisa foi piorando. Porque eles rejeitaram.
A luz que estava no mundo, a luz que se tornou verbo, que veio ao mundo, que veio para eles e eles rejeitaram. Então, meu irmão, isso aqui não tem nada a ver para nós. É ser desonesto com a palavra de Deus. Vamos terminar aqui em Apocalipse capítulo 21, o versículo 6 diz assim. Apocalipse 21, versículo 6 diz: E disse-me mais, está cumprido, está feito. Em outras traduções diz está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Oh, glória! Essa água é o Espírito, é a palavra de Deus, meu irmão, que está dentro do nosso espírito, que está dentro de nós e se torna um manancial de água vivas. Oh, glória, meu irmão! Veja, diz-me mais, está cumprido ou está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Oh, glória! Quem está em graça, a nova Jerusalém que desceu, estava falando da nova aliança, que substituiu a velha antiga aliança, a lei de Moisés. Quem está em graça toma banho da fonte da vida, se alimenta dessa água que é o Espírito, para o Espírito. A graça de Deus é o ministério para o Espírito. E quem está em graça, meu irmão, não tem sede, porque essa água chamada graça, ou glória, meu irmão, é uma água limpa, é uma água cristalina, é uma água sem mistura, é uma água sem o véu de Moisés, é uma água sem o fermento da lei de Moisés, é uma água sem o véu, é uma água limpa, é uma água pura, é uma água sem mistura, é uma água sobre graça, graça sobre graça, em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu estou bebendo dessa água, desse evangelho, meu irmão, tomando banho no rio da graça, me aprofundando nesse rio, que é uma fonte inesgotável. Oh, glória! É essa palavra que eu quero deixar, meu irmão. Está feito, foi feito. Não iria ser feito, já foi feito. Está feito no tempo de João. Então, veja, foi o juízo de Deus, a vinda do Filho do Homem que aconteceu em 70. Estabelecimento de um novo pacto, na sua totalidade, de uma vez para sempre, porque os pactos ainda se cruzavam. O estabelecimento do reino de Deus e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. E hoje, para nós que estamos vivos, já estamos habilitados num corpo espiritual. Quando o nosso corpo tombar matéria, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus, que o deu, voltando para o lugar de onde um dia o nosso espírito veio. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. E vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG. E também do meu irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.